Olá! A gente sabe que a queda da libido é um sintoma muito frequente em muitas mulheres ao longo da vida. É comum que a gente tenha uma queda da libido em várias fases da nossa vida e ela está relacionada com muitos fatores, como fatores físicos, fatores psicológicos. Então aqui nesse vídeo eu vou dar algumas dicas de como aumentar a sua libido. Eu sou a doutora Juliana Matos, sou ginecologista e vamos iniciar a nossa conversa. É um mito dizer que a queda da libido, ela só acontece em mulheres na menopausa. Nas mulheres na menopausa, é comum que isso ocorra porque, fisiologicamente, o que acontece no corpo da mulher nessa fase? Ela tem uma queda do hormônio estrogênio e essa queda do hormônio estrogênio, ela causa uma falta de libido. Então, ela diminui o prazer sexual, a mulher ela fica com desejo sexual hipoativo, ela não tem tanta vontade de fazer sexo. Além disso, numa mulher na menopausa que não está em reposição de hormônios, ou seja, ou ela não tem indicação de repor hormônios, ou ela não fez o diagnóstico ainda que está nessa fase, não passou no médico e não está usando essas medicações, ela pode apresentar uma atrofia vaginal. E o que é essa atrofia vaginal? É quando tem um ressecamento da mucosa vaginal e esse ressecamento vai provocar nela uma dor, um desconforto na hora que ela for ter relação sexual. Além disso, podem causar fissuras, um sangramento. Isso não é prazeroso quando ela vai pensar em ter relação com seu parceiro. Mas a queda da libido, ela não é exclusiva das mulheres na menopausa. Muitos fatores, eles estão associados para que isso ocorra. I have no problem with my libido. Mulheres na sua fase reprodutiva, elas também podem ter uma diminuição na libido e pode estar associada, por exemplo, um pós-parto. A mulher que acabou de ter o bebê, ela tem alterações hormonais no seu corpo que fazem com que diminua a libido. Além disso, não é o único fator essa questão hormonal. A mudança de vida, ela vai mudar ali a rotina da vida dela. Agora, ela vai ter um bebê que vai precisar dela de 3 em 3 horas para mamar, que ela vai ter que ter uma atenção redobrada porque aquele nenenzinho depende exclusivamente dela, então os cuidados, muda a rotina do casal. E com isso, a mulher ela pode ter essa queda de libido e é natural. Fora dessas fases, pode alterar também a libido. Fatores psicológicos. Se você está num relacionamento onde você não está feliz com o seu parceiro, você não vai ter vontade de se relacionar sexualmente com ele ou com ela. Ou às vezes você passou por um trauma de infância, aonde você tem que trabalhar isso no psicológico, às vezes até fazer uma terapia para que você trabalhe esse trauma e consiga ter uma vida sexual ativa. Então são vários fatores. Outros fatores podem ser fatores relacionados a doenças. Pessoas que têm diabetes, pessoas que têm uma resistência à insulina, elas podem ter uma diminuição da libido. Pessoas que estão acima do peso também pode ter essa diminuição da libido por vários fatores. Ou porque ela está com uma autoestima baixa, porque está acima do peso e não aceita estar com aquele corpo, ou porque tem alterações hormonais associadas com essa obesidade, que a gente tem um aumento da aromatização de alguns hormônios e com isso tem uma diminuição da libido. Então, queda de libido é muito comum em várias fases da vida da mulher. O ideal é, começou a ter essa queda de libido, começou a não ter mais aquele desejo que você tinha, aquela vontade que você tinha de se relacionar sexualmente, pare, procure um médico, converse. Uma boa conversa no consultório médico é capaz de fazer o diagnóstico de várias causas desse problema. Não deixe passar. O importante é que você seja fiel a você mesma, que você seja sincera com você mesma e com seus sentimentos. Então aqui vão algumas dicas para melhorar a sua libido. Em relação a fatores físicos, o que a gente pode fazer para melhorar a libido? Aumento de atividade física. A atividade física, ela dá um bem-estar. Tem ali a liberação de hormônios que dão prazer, que dão uma sensação de bem-estar, melhora a circulação sanguínea, melhora a autoestima. Então, uma dica aqui é: faça atividade física, se movimente. A atividade física, ela aumenta a circulação sanguínea, ela aumenta a liberação de endorfina, ela dá um bem-estar, ela tem a capacidade de melhorar a nossa autoestima. E com a nossa autoestima alta, tudo ou a maioria dos problemas a gente consegue resolver com mais calma e a libido aumenta. You know, this could be a subconscious reflex of an overly stimulated libido.
O controle de peso também é essencial. Se você está um pouquinho acima do peso, consulte o seu médico, avalie as possibilidades de fazer uma dieta, veja bem o que você está cometendo de errado na sua alimentação, veja se a sua alimentação ela não está adequada, dê preferência a uma alimentação balanceada com bastante frutas, verduras, proteínas de boa qualidade. Carboidratos podem ter numa alimentação, mas carboidratos de baixo índice glicêmico. E esse controle de peso ele vai melhorar a sua autoestima, melhorando a autoestima, melhora a sua vida sexual. Outra dica importante aqui é evitar drogas e álcool. Drogas e álcool eles diminuem a libido, pois eles mexem com o controle da pessoa. Então muitas vezes a pessoa que bebe muito, ela fica com torpor, ela perde os sentidos, perde a capacidade de pensar, de controlar os seus pensamentos, de manter a atenção em determinada tarefa, assim como o consumo de drogas. Então é importante evitar o consumo dessas substâncias. Relacionado a fatores psicológicos, o que a gente pode fazer? Conversar com seu parceiro, ser honesta com ele e com você mesma, conversar sobre as suas preferências, ser aberta no seu relacionamento. Isso abre um canal para o casal que é muito importante na intimidade e no prazer. Controle de ansiedade, controle de estresse também é super importante. Então faça exercícios de meditação, yoga ou técnicas de relaxamento que tirem você desse estresse, te deixem mais relaxada e com mais desejo de viver, com mais desejo de aproveitar a sua vida e os seus relacionamentos. Em alguns casos, a terapia também é indicada, né? Se você está com uma dificuldade, mesmo fazendo tudo isso, em se relacionar com o seu parceiro, em melhorar, em ter sua libido de volta, a terapia ela ajuda a você descobrir outros fatores que podem estar ocasionando essa diminuição da libido. Às vezes é um trauma passado que você nem lembra, que está no seu subconsciente. Às vezes você está num relacionamento que não está legal, mas você não enxergou isso ainda. Então, a terapia ela tem essa capacidade de ajudar a você achar os caminhos para diagnosticar essa sua falta de interesse sexual. E muito importante é o autoconhecimento, você conhecendo o seu corpo. Tem muitas mulheres que não gostam ou têm um receio de se tocar. Por exemplo, nem olhar no espelho direito se olha, não sabe como que é a mama, toca na mama, mas tem medo de tocar e achar algum nódulo, ou tem vergonha de tocar nas suas partes íntimas e sentir aonde tem o prazer e aonde não tem. Às vezes só tem relações com a luz apagada, de vergonha do seu próprio corpo. Então, um autoconhecimento é importante para você entender o que te dá prazer e o que você não gosta. Em relação a fatores médicos, fatores patológicos, hormonais, o que de dica eu posso deixar aqui? Consulte o seu médico regularmente. Se você está sentindo alguma mudança no seu corpo, procure seu médico e faça seus exames ginecológicos de rotina. Nessas consultas, a gente é capaz de conversar com o paciente, é capaz de descobrir algumas coisas que estão incomodando, está relacionado com o funcionamento do seu corpo ou não. Então, dosagens hormonais muitas vezes são solicitadas durante uma consulta ginecológica e a gente faz diagnóstico de várias condições. The libido, the life force, the essence, the right stuff. Uma condição muito frequente é o ovário policístico, que também pode estar associado, dependendo do grau, a uma diminuição aí da libido, né? E está relacionado também, como ele é uma síndrome, está relacionado com outros fatores, como obesidade, que já é um fator, pode diminuir a libido também. Diabetes. Então é importante consultar o médico rotineiramente. Todo ano. Em relação às mulheres no climatério, na menopausa, a dica que eu dou aqui é: converse com seu médico, veja se você tem a indicação de fazer uma reposição hormonal e se tiver, faça. Ela é muito importante no processo de envelhecimento, ou seja, no processo de amadurecimento e a preservação da sua vida sexual. Alguns contraceptivos, eles também podem diminuir a libido. Então converse com o ginecologista, talvez você consiga mudar o seu método contraceptivo, talvez um DIU, né, talvez um anel vaginal. É muito importante porque às vezes o anticoncepcional, ele diminui a libido para algumas pessoas e não diminui para outras mulheres. Está muito associada com o tipo de hormônio presente naquela pílula, com a dosagem. Então é interessante sempre conversar com o seu médico quando você tem a falta de libido, se o anticoncepcional pode estar associado com isso. Tratar doenças crônicas é muito importante, então tratar uma diabetes, uma resistência
resistência à insulina, elas vão melhorar essa questão da libido quando você tá com tudo funcionando normalmente no seu corpo. E algumas medicações, elas também são capazes de diminuir a libido, alguns antidepressivos, algumas medicações para pressão. Porém, muito importante é converse com o médico que prescreveu essas medicações. Não tire, não pare a medicação por conta. É muito importante que você avalie com seu médico a possibilidade de ver se é alguma dessas medicações que está causando o problema e se tem condições de mudar essa medicação por uma outra que tenha um efeito colateral que não seja esse. Não adianta nada tirar uma medicação por conta, porque você pode melhorar uma coisa, mas você pode piorar muitas outras na sua saúde. Gostou dessas dicas? Inscreva-se aqui no canal, dê o seu like e ative o sininho de notificação. Até a próxima!